Olá, seja bem-vindo a esse nosso podcast aqui da Escola de Davi. Estamos mais um dia aqui para ter um diálogo com um dos nossos professores aqui. Hoje o nosso convidado especial é o nosso amigo Rui Fabiano. Meu nome é Yuri Oberlander, eu sou professor de filosofia, sou também um dos coordenadores pedagógicos aqui da Escola de Davi. E hoje, então, temos essa conversa onde queremos conversar mais, falar mais a respeito da Sagrada Família, de Santana, Joaquim e toda essa linhagem sagrada de Jesus. Por isso convidamos, então, nosso amigo Rui Fabiano. Então, lhe dou as boas-vindas, primeiramente, amigo. Agradeço a tua disposição, tua generosidade, a tua presença aqui hoje. Peço que o senhor se apresente brevemente para quem ainda não o conhece e aí podemos entrar aí no nosso assunto de hoje, o nosso diálogo, nossa conversa. Seja bem-vindo. Grato aí, Yuri. Eu me sinto muito bem, assim, em participar desse trabalho, que corresponde também, assim, a uma formação que eu tive nessa área, vamos dizer assim, teológica, né? Eu estudei a minha vida inteira em colégios católicos, né? Em Petrópolis e no Rio. Em Petrópolis eu participei de um colégio franciscano, que era dos cantores, meninos cantores de Petrópolis, os canarinhos de Petrópolis, né? Então, participei um pouco daquele coral. Depois, voltando para o Rio, fui para o Colégio São Bento. E lá havia uma escola de teologia ministrada por um monge beneditino que é, inclusive, um dos tradutores da Bíblia de Jerusalém, o Dom Estevão Bittencourt, já falecido. E então tive assim, a oportunidade de estudar com ele teologia judaico-cristã, e um assunto que me interessava inicialmente do ponto de vista histórico. Depois passou também a ter uma dimensão espiritual para mim, né? Até hoje tem. E então eu tenho essa formação, embora tenha exercido a vida inteira, ainda exerço a função de jornalista, mas ninguém é perfeito, né? Então, aqui estamos. Muito legal, amigo. E esse podcast, a gente está trazendo esse podcast nesse período próximo ao Natal. As pessoas estão aí se aproximando do fim do ano, se aproximando do Natal. E é um período onde, geralmente, mesmo pessoas que às vezes não têm uma ligação religiosa, elas começam a refletir, começam a rememorar esses acontecimentos que marcaram a humanidade e a se lembrar dessa linhagem de Jesus, por onde é que veio Jesus e toda a história, toda a riqueza de detalhes que envolve esse momento. E eu percebo que muitas pessoas também hoje, elas sentem essa necessidade, essa sede de uma transcendência, de encontrar algum tipo de orientação ou de resgate de valores que muitas das vezes parecem ter se perdido na sociedade. E eu vejo que elas tentam se ligar nessa história, buscam se ligar nessa história também para se reconectar com todos esses valores cristãos, né? E aí eu sei que o senhor tem já algum tempo vem estudando essa linhagem de Jesus, essa história do cristianismo. E aí o que o senhor pode falar para a gente a respeito de Santana e Joaquim? O que temos de registros históricos? O que é que a gente pode conhecer um pouco mais do que temos registrado da história dessas duas pessoas tão importantes? Uhum. Bom, essa história toda que vem de bem antes, né? Os profetas judeus, né? Desde do início da formação do povo judeu, né? Quando eles retornam à Terra Prometida com Moisés, e aí começa a se formar a sociedade judaica que já havia no deserto, os 40 anos que Moisés ficou com o povo judeu vindo do Egito, no deserto. Ali já começou a se estruturar essa sociedade e começou também o próprio ritual religioso, as leis, tudo aquilo que vinha formar aquela sociedade. E dentro dela havia a presença, ao longo das gerações, dos profetas. E os profetas já traziam, vamos dizer assim, o aviso de que o Messias se apresentaria, sendo ele alguém, vamos dizer, um mensageiro do próprio Deus, ou o próprio Deus, o Cristo, já se usava essa expressão também para designar o Messias. Então isso a gente vê profecias sucessivas, até chegar num profeta que foi o Isaías, que trouxe com mais detalhes, falando inclusive do sacrifício na cruz, não é? Descrevendo nascer de uma virgem, padecer e ressuscitar ao terceiro dia, todas essas coisas antevistas, embora ditas com tanta clareza, não foram percebidas, né, por todos,
poucos perceberam, e tanto que a origem do cristianismo é o judaísmo, né? Pois bem, quando esse momento dessa profecia se cumprir, não é? Se aproximou esse momento, aí já vieram alguns espíritos, não é? Encarnaram com o objetivo já de formar as bases para essa vinda. Então, o caso de Ana e Joaquim, que viriam a ser os pais de Maria, não é? E espíritos diferenciados, né? Como se pode perceber da história deles. É uma história que foi mantida por uma tradição oral, não é? A documentação é muito escassa. Por exemplo, de Joaquim e Ana já em vida era chamada de Santa, Santana, não é? O que se sabe é a transmissão oral, o que prova que foram pessoas marcantes na sua época, ao ponto de ter a história contada ao longo do tempo. Mas tem um livro que ficou conhecido como o Livro de São Tiago, que foi escrito, veio a público 150 anos depois de Cristo. Nesse livro se fala deles. Então se diz que o casal era um casal considerado assim modelo, porém eles não tinham filhos, não é? E não ter filhos era um sinal, vamos dizer assim, negativo perante a crença judaica de então, não é? Uma mulher que fosse estéril, ou o próprio homem também, que podia ser ele a causa, né? Era a prova de que eles não tinham as bênçãos de Deus, né? Poxa, não tem filhos, é um castigo. Mas o Joaquim era um sacerdote que tinha uma atividade no templo. E também Ana era devotada ao templo. Então eles participavam dos serviços religiosos, eram pessoas que tinham também uma generosidade muito grande. Eles, vamos dizer assim, faziam doações para as pessoas necessitadas. E a Ana se atribuía um dom de ela saber onde havia fontes de água, né? Porque ali naquela região isso é uma preciosidade, né? Então doava também água às pessoas que necessitavam disso, porque você não tinha esse sistema que a gente tem hoje, abre uma torneira, tem água, não, você tinha que ir buscar. E buscar aonde, né? Então é interessante essa reputação que ela teve de ser uma pessoa que tinha esse dom de achar água, né? Aí quando o Estado brasileiro resolveu criar agências reguladoras para os diversos campos de atividade, né? Saúde, transporte, não sei, criou a Agência Nacional de Águas, cuja sigla é ANA. Uhum. Eu achei isso interessante. Mas então o Joaquim fez muito, eles sofriam muito com aquela situação, queriam ter filhos, mas não tiveram. E o que se conta é que a Ana já tinha 60 anos, né? E já não estava mais em idade de ter filhos. E o Joaquim se retirou para o deserto e fez lá um pedido a Deus, né? Fez jejum, aquele ritual que se fazia quando se queria um contato assim mais transcendental. O João Batista fez isso, né? Foi ao deserto, até Jesus também se retirou 40 dias no deserto. Então, o que se diz é que o Joaquim fez isso, 40 dias jejuando, essa coisa toda, e então ele conseguiu fazer esse pedido de ter um filho, né? Uma filha, né? E que recebeu vamos dizer assim, uma comunicação de que eles teriam um filho, né? Agora, como é essa história? Porque aí, a partir daí, surgiram algumas versões, não é? De que uma delas conta algo semelhante à própria versão do nascimento de Jesus, né? Que Maria recebe o aviso do anjo. Aí também contam que Ana recebeu um aviso de um anjo de que ela teria um filho, né? Mas aí não tem como a gente, vamos dizer assim, garantir essa versão, né? O que há de concreto é que ela ficou gestante e teve uma menina, Maria.
E também o que se conta nesse livro de São Tiago é que a Maria era uma menina diferenciada, era muito inteligente, não é? E que ela já novinha, diz que com 3 anos ela foi oferecida ao templo, aos serviços do templo. O que aí também significava que ela estaria ali fazendo, né, os pais por ela, porque com 3 anos, né, evidentemente, ela teria que ser, fazendo uma analogia com os tempos mais atuais, quer dizer, é como uma freira que, quando opta pela vida religiosa, ela renuncia à sua vida sexual, conjugal, não é? A ficar a serviço. E nas civilizações antigas havia isso, até na Roma antiga tinha as vestais do templo, né? Que também ficavam ao serviço religioso. Pois então se conta que isso aconteceu com Maria, não é? E ela também há uma controvérsia aí que uns dizem que a partir daquela idade ela já ficou por conta, quer dizer, já morando lá no templo. E outros dizem que não, o que eu acho mais razoável, que ficou ainda com os pais, não é? E quando ela chegou na idade de 14 anos, ela iria, outra tradição, que ela se casaria com um homem que fosse mais velho e já pudesse ter um papel muito mais de pai do que de marido, né? Porque até por uma segurança, por uma guarnição para a moça, né? E aí houve um ritual para a escolha desse marido, né? Desse companheiro. E também outra história que se conta é que o rabino, né, que iria ministrar aquele momento, ele pediu um sinal do céu para ver quem daquelas pessoas que se dispunham a exercer essa função, quem seria a pessoa mais adequada. E o que se conta é que uma pomba voou ali em torno deles e pousou no cajado de José, né? Então, o José era um homem idoso, viúvo, não é? E então ele foi escolhido para ser esse esposo aí da Maria, que tinha 14 anos, né? E então o que se sabe de Ana e Joaquim é até aí a história, né? Quer dizer, eles sendo pessoas religiosas, um casal exemplar, modelo, pessoas que tinham algumas posses, porém dedicados ao serviço religioso e que tinham uma ação benemerente, de caridade, muito expressiva, né? Sendo que Ana tendo esse destaque aí do dom de descobrir as fontes de água, tinha aquelas montanhas ali, aquela coisa, e ela conseguia detectar onde havia, e isso era de grande benefício para as pessoas ali. E aquilo, naturalmente, dava um trabalho para ela, né? Então, ela teve essa expressão, e sendo ela uma educadora. Tanto que toda aquela, vamos dizer assim, aquela arte renascentista, né? Que focou muito no universo religioso, né? Bíblico, né? Aquela quantidade enorme de telas pintando a Anunciação de Nossa Senhora, a Assunção de Nossa Senhora, o nascimento de Jesus, a crucificação, os tormentos da chamada Paixão de Cristo, né? Tudo isso foi muito explorado pelos artistas da Renascença e da Idade Média também, não é? Que a Renascença já veio nessa sequência da arte medieval, né? Então Santana sempre aparece. A gente não vê o Joaquim, que também foi canonizado pela igreja, né? Uhum. Santana e São Joaquim, né? O casal perfeito. A gente não vê raramente alguma coisa se referindo ao Joaquim, mas a Santana, ela com Maria, ensinando com o livro na mão, né? Uhum. Então, a formação de Maria, se a gente imaginar assim, a vinda do Messias precedida dessas pessoas que faziam parte de uma linhagem familiar chamada Casa de Davi, Uhum. né? Então,
os profetas, sobretudo o profeta Isaías, mas não só ele, falavam que o Messias viria pela casa de Davi. Como o Davi é um personagem que está imediatamente associado à consolidação do Estado de Israel, né? Porque antes dele, você teve o regime dos juízes, Moisés chega na Terra Prometida, não entra nela, entrega o comando a Josué e se institui o regime dos juízes. Uhum. Esse regime perdura por várias gerações, mas se mostra aos judeus como um regime, vamos dizer, precário, frágil, porque ele descentralizava o poder e os povos vizinhos que tinham reinados centrais com um comando único, eles tinham mais facilidade de se organizar militarmente para se defender e para invadir Uhum. do que um reinado que era pulverizado em, né, espaços autônomos de poder. Então eles queriam um rei, né? E aí o último dos juízes, que foi o Samuel, ele não queria que houvesse um reinado, mas foi instado, pressionado a trabalhar nesse sentido. Uhum. Então ele vai em busca. Essa história é grande, eu não vou contar ela aqui, porque ela não é o objeto da nossa conversa, né? Mas primeiro ele traz o Saul para ser o rei, e depois ele busca o Davi, que virá a ser o pai de Salomão, né? Uhum. E o Davi, ele tinha que unificar o país. Tinha Israel e tinha Judá. E havia muitos conflitos, porque uma das coisas que o regime dos juízes fez foi criar focos diferenciados de poder. Para unificar tudo isso, foram guerras, né? Uhum. Então, o Davi foi o que unificou isso. Com muito sufoco e tal, conseguiu criar uma unidade, um Estado unificado, né? Embora que isso jamais foi uma coisa... Salomão pacificou isso, né? E depois dele também não houve mais quem fizesse. Mas o Davi ficou sendo quase que como uma origem do Estado unificado de Israel, Uhum. né? E então você falar que veio da casa de Davi, veio da origem, era nesse sentido. Então aí dessa casa de Davi vieram Ana e Joaquim e tiveram Maria. E Maria se casou com José, que era da casa de Davi, Uhum. né? Aí ela recebe o aviso do anjo aos 14 anos. Ela ainda não estava casada, né? Já estava, vamos dizer assim, coabitando, mas o ritual ainda não havia se realizado. Uhum. E, de repente, ela se apresenta gestante, né? E claro que o segundo é contado na história que o José estranhou e ficou assim numa situação. Ele não queria rejeitá-la porque aquilo ia expô-la publicamente, não é, de uma maneira irreversível. Então ele não sabe o que fazer. E aí conta-se que ele tem um sonho em que o anjo, o Gabriel, mesmo que anunciou a Maria que ela vinha receber o Filho de Deus, Jesus, né? Uhum. É o momento da anunciação. E também é um momento que se reza a primeira parte da Ave Maria, né? O início, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Quer dizer, veja bem, depois eu vou falar mais disso, dos protestantes que acham que isso não quer dizer muita coisa, né? Uhum. Ela recebe aquele anúncio e pergunta, né? Segundo o registro bíblico, eu também não acredito nem que ela tivesse dúvidas sobre o que aconteceu, porque alguém que veio com essa missão já tem isso dentro de si, é um conhecimento, como se diz assim, infuso, Sim. interno, que não sabe ensinar para ela o que era isso. Se ela veio para fazer isso, ela não é um espírito como eu, como você, é outra coisa, Uhum. né? É um ente da divindade, como eu vejo, né? Não é como está explicitado na Bíblia, mas a própria tradição católica, de certa forma, chancela isso, Uhum. sabe? Pois bem, aí ela recebe isso e tem esse momento aí com José, mas que ele absorve porque ele também está dentro da missão, entendeu? Então ele oficialmente é o pai de Jesus para a sociedade, não é? Mas ele sabendo que Jesus é que é o pai de todo mundo, né? Uhum. E aí ela vai e visita a prima Isabel, que estava gestante de João Batista, já há 6 meses.
Uhum. né? E faz a visita e 6 meses, porque é a diferença. Ela já estava gestante próximo de conceber. Sim. Maria vai e quando ela chega, o que se conta é que a criança no ventre da Isabel se mexe, Uhum. né? E ela fala aquelas palavras: bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Uhum. E isso ficou sendo a primeira parte da Ave Maria. E durante muito tempo a Ave Maria era isso. Não tinha aquela segunda parte, ela era uma outra oração, entendeu? Uhum. Tem um estudo, um ensaio do São Tomás de Aquino, na Idade Média, anos 1200 e alguma coisa, Uhum. que ele faz uma espécie assim de um exame da oração Ave Maria, né? Sendo que até bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Só ia até ali. Foi depois que um Papa, lá pelos anos 1500 e outrora, juntou as duas partes e a Ave Maria ficou sendo aquilo que nós conhecemos. Eu até tinha notado, não está aqui não, o nome dessa figura, desse Papa que fez isso. Mas, então, como é que se diz? Essa visita a Isabel tem esse aspecto. Aí, quando ela recebe essa saudação da Isabel, ela ela faz uma manifestação, porque tudo isso está no Evangelho de Lucas. Uhum. Né? Outros evangelhos, né, tem 7 versículos da Bíblia que falam de Maria, mas o mais completo é o Lucas, que não era um dos apóstolos. Sim. Né? Ele se tornou discípulo de Paulo, que por sua vez também não era um apóstolo, não conheceu pessoalmente Jesus, né? Mas é ali que tem mais coisa. Aí ela quando ela faz uma oração que é muito bonita, chamada Magnificat, né? Então, uma coisa magnífica, uma coisa maravilhosa, né? Porque ela fala assim, eu acho até que vale você ler essa Claro, oração. Ela claro. não é longa, mas é o único texto que se tem de Maria. É a resposta de Maria a Isabel naquele momento ali, né? Entendeu? E de certa forma também é o anjo, né? Uhum. Entendeu? Porque é uma sequência, né? Então ela diz assim: a minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Está em Lucas, né? Uhum. Aí é interessante porque Abraão vamos dizer assim, a origem, né? E do povo judeu e do povo árabe. Ele teve o primeiro filho que ele teve com a escrava, Agar, Ismael, é a origem do povo árabe. E depois ele teve o filho com a própria mulher, a Sara, que é o Isaac, Esaú e Jacó, os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. E ali é a origem, né? Então ela faz menção, quer dizer, aqui ela liga a origem da missão dela a Abraão, Jesus, né? Uhum. E aí, então, Maria já quer dizer assim, a missão de Jesus é a missão de Maria, é uma missão só, né? Porque depois, então Jesus vem, tem toda aquela história que nós estávamos falando do Natal, né? Do Advento, essa coisa toda. O Advento é esse momento, Sim. entendeu? Que Jesus já é anunciado. O Advento é o que há de vir. A partir daí tem o Advento, o nascimento de Jesus e todo aquele processo da missão. Aí ela é citada
algumas vezes, sempre de uma maneira um pouco, digamos assim, acessória, secundária, né? Nesse momento, não. Que o Magnificat, o anúncio do anjo, porque quantas pessoas, eu às vezes estava conversando com uma pessoa, um pastor, né? Uma pessoa muito legal e tal, e eu acredito na boa-fé dessas pessoas, de muitas dessas pessoas. Ainda que a gente veja algumas coisas de maneira diferente, né? Uhum. Mas esse universo do cristianismo, eles também reverenciam, né? E ele dizendo assim, não, Maria era uma mulher, obviamente, uma mulher respeitável, admirável, de virtudes, senão ela não exerceria essa função, né? Uhum. Mas não era, vamos dizer assim, era uma pessoa humana como nós, né? Isso aí é uma das visões, porque há uma outra ala evangélica que, por se sentir assim, querendo contestar aquela dimensão que o catolicismo, os primeiros cristãos, na verdade, antes da Igreja Católica, já davam essa dimensão a Maria, tanto que há essa oração, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, isso foram os primeiros cristãos. Uhum. Havia uma devoção a ela, né? Uhum. Mas, na verdade, a maioria tem um reconhecimento. Mas aí eu perguntei, vem cá, quantas mulheres, já que ela era uma mulher respeitável e tal, mas uma pessoa como outra qualquer, quantas pessoas você conhece que o anjo Gabriel se apresenta e diz que ela é cheia de graça, Sim. né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Eu falei, olha, eu não sou cheio de graça, Uhum. com certeza, Uhum. né? Então, uma pessoa cheia de graça não é igual a mim, Uhum. né? Bom, essa discussão é infinda, porque cada um usa a palavra que quer e tudo mais. A Maria, depois, houve um momento na cruz que Jesus a viu, primeiro, antes de chegar nesse momento, o Uhum. primeiro milagre de Jesus, como se sabe, são as bodas de Caná, né? Que era um casamento que eles foram convidados. Aí já tem alguns dados interessantes. O José não aparece nesse momento, Uhum. né? Jesus, nessa época, está com 30 anos, José já deve ter morrido, né? Ele está com Maria, porque os momentos em que Jesus é mencionado, por exemplo, Maria, quando ele tem 12 anos, e eles vão para as celebrações da Páscoa, e ela perde de vista Jesus, onde é que ele está e tal. E ele estava no templo, onde ele discute com os sábios, essa coisa toda, e todo mundo fica assombrado com a sabedoria dele, aquela coisa toda, né? Sim. E ali, cadê José? Não é mencionado, né? Então você vê que já é Maria e Jesus. José, a missão dele terminou em algum momento que não está registrado, né? Uhum. E aí ela, nas bodas de Caná, ela chega, acaba o vinho da festa, né? Aí ela vê a preocupação do dono da casa, se compadece daquilo ali e diz para ele, olha, o vinho está acabando, vamos providenciar aí. Aí ele fala assim, ainda não chegou o meu momento de iniciar o trabalho, né? Vamos dizer, o ministério religioso. Uhum. Aí ele fala isso para ela e ela vira-se para os empregados lá e diz, faça o que ele mandar. Quer dizer, ou seja, aquela negativa, ela pediu e já deu as ordens para eles cumprirem o que ele falar. Aí ele dá as ordens. Uhum. Por isso ela ficou com um papel, ao longo da história, de ser uma intercessora. E tem até aquela oração, Salve Rainha, que é muito bonita, que era chamada de advogada nossa. Eu não gosto desse papel, OAB espiritual, porque não tem condição, né? Então, inclusive porque a advocacia, eu, com todo respeito aos advogados, né, eu, assim, não acho que tenha essa dimensão espiritual, Sim. entendeu? Então, é uma intercessora, né? Alguém que, como se você... É muito comum isso, você quer uma coisa do pai e pede para a mãe, Sim. né? A mulher tem aquela coisa do carinho, né? Há uma certa intimidade do filho com a mãe Uhum. que nem sempre se estende ao pai, né? Então a mãe fala, se você não fizer isso, eu vou falar com seu pai. Não, 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 né? O pai vem mais com a justiça, né? Sim. E a mãe tem essa coisa do carinho e tal. Então ela ficou sendo essa intercessora. As pessoas rezam pedindo isso, né?
Mas a devoção a ela é antiga, né? Essa oração do Salve Rainha, ela, vamos dizer assim, ela é pré-medieval, entendeu? É uma coisa que tem muito tempo, não se sabe. E é a Nossa Senhora o tempo todo sendo a interlocutora nossa perante Jesus, né? Uhum. E então o papel dela se estende para além da presença de Jesus, porque quando Jesus foi crucificado, não é? A Maria tinha o quê? Uns 40 e poucos anos, né? Uhum. Se considerar que ele tinha 33, ela, quando o teve, tinha 15, 33 mais 15, ela estaria com uns 48 anos, né? Mais Isso. ou menos. E quando ela faz a passagem, que aí também é uma coisa, vamos dizer assim, não tem um registro bíblico, por isso também os protestantes não reconhecem, né? Uhum. A Assunção. Porque é diferente a ascensão de Jesus, eles falam ascensão porque o Jesus subiu por sua própria força, seu Uhum. próprio poder, ele ascendeu. E a assunção, ela é levada. Uhum. Não era um poder que ela tivesse de subir por conta própria, Uhum. né? E ela foi é, de corpo e alma, né? Então, nessa época, tem também uma controvérsia se ela estava em Jerusalém ou lá na Turquia, onde ela viveu um período. Sim. Mas pessoas viram ela, de repente, subir, se fez uma espécie de uma cortina de fumaça, ela subiu. Agora, essa discussão é tão antiga, se Maria teve outros filhos. Então, tem um trecho bíblico, acho que é no Evangelho de Marcos, e o Paulo apóstolo fala algo também, dizendo que Jesus estava num determinado lugar e Maria e os seus irmãos de Jesus. Uhum. Então, inclusive, teria uma mulher, irmã, né? E os evangélicos chancelam isso numa boa. Ela foi virgem e tal com Jesus. Depois ela partiu para, né, outros filhos, Sim. entendeu? Só que José era viúvo e tinha filhos, entendeu? Outra coisa que eu constatei também é que a palavra irmão e primo é a mesma palavra, digamos assim. Você vai Uhum. contextualizar conforme o texto está mostrando, né? Uhum. Então, aquele alfabeto hebraico, né, algumas letras, no português mesmo tem algumas palavras que significam mais de uma coisa, Uhum. não é? Todos os alfabetos têm isso. Então, é também uma questão de tradução. Como, por exemplo, se usa muito, tanto no português quanto em outros idiomas, as pessoas falam muito em humilde, confundindo com modesto, Uhum. pobre, né? Uhum. As populações humildes, mas a humildade é um grau espiritual. O sujeito pode ser pobre e ser orgulhoso, e pode ser rico e pode ser humilde, Uhum. entendeu? Mas essa confusão é feita, tanto que na tradução do Sermão das Bem-aventuranças, do Sermão da Montanha, Uhum. que fala bem-aventurados os pobres de espírito, e outras traduções, bem-aventurados os humildes de espírito, que eu acho que é a tradução adequada, Sim. né? Então tem essa coisa dos irmãos de Jesus, que essa discussão antiga. Para Uhum. você ter uma ideia, a Igreja Católica, que sempre teve uma reverência à figura de Maria, né? E é uma reverência que vinha dos primeiros cristãos, Uhum. que acreditavam piamente na dimensão divina dela e na Assunção. Mas isso não era uma coisa, vamos dizer assim, oficialmente reconhecida, nem Uhum. na igreja. Havia uma discussão, né? Por exemplo, o Tomás de Aquino reconhecia a Imaculada Conceição. Ele como um grande teólogo e, vamos dizer assim, um filósofo escolástico. Mas Uhum. na sequência dele, outro grande escolástico, não é? Que também tinha um reconhecimento da Nossa Senhora, chamava-se Duns Scott, Uhum. ele não reconhecia que fosse, digamos assim, imaculada como uma condição perpétua, Uhum. entendeu? E esse dogma da Imaculada Conceição, ele só foi ser reconhecido
né, pelo Pio IX em 1854. Você vê quanto tempo, né? Levou, vamos dizer, 1800 e tantos anos para reconhecer isso aí. Mas o dogma da Assunção, ou seja, que reconhecer que Maria subiu, ele não morreu como nós morremos, e sepultada e tal, não. Ela subiu de corpo e alma ao céu, como a Bíblia registra que o profeta Elias subiu. Né? Esse reconhecimento, que não está na Bíblia, é um dogma de 1950, do Pio XII, entendeu? Quer dizer, de ontem, né, praticamente. Sim. Então você vê as controvérsias em torno desse personagem Maria. Agora, tem o dado que eu mencionei antes, e agora eu vou detalhar mais, que é o dado dessa condição dela se tornar a mãe do mundo. Que é o seguinte, na cruz, Jesus na cruz, e diante dele estava João, que era o mais jovem dos apóstolos, né? João, irmão do Tiago, e que veio escrever um evangelho belíssimo e escreveu o Apocalipse, e morreu com 90 e tantos anos. Foi o único que não morreu Marte. Ele estava ali, é o único dos apóstolos, todos saíram de cena ali com um certo temor de vir a ser preso, porque eram reconhecidos como seguidores de Jesus, e Jesus estava sendo punido como um criminoso, né? Sim. Então eles não ficaram por ali. Tem até aquela história contada do Pedro que nega Jesus. Ah, você é um deles? Não, não sei o que e tal. Depois ele se recupera disso imensamente e tal, e até na hora dele ser executado na cruz, ele pediu para ficar de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer igual Jesus. Né? Então ele mostrou, ele saiu daquele momento. Naquele momento ele foi fraco, né? Mas Jesus previu que ele seria. Ou seja, ele era um de nós, né? Mas o João estava lá, aos pés da cruz, ao lado de Maria. E aí Jesus vira-se para ela diz assim, mãe, eis aí o teu filho, né? Filho, eis aí tua mãe. Simbolicamente, ela adquiriu uma condição de ele sendo uma representação da própria humanidade, o filho, e ela a mãe da humanidade, né? A partir daquele momento, o que se conta é que ele foi morar com ela, João, durante muitos anos, e havia aqueles seguidores de Jesus que continuaram a dar a ela, vamos dizer assim, uma assistência, né? Tem muitas histórias que se contam que não estão na Bíblia. Inclusive que a Maria Madalena passou um tempo com ela, entendeu? Aí o João... Aí o João mora com ela um tempo, tem esse momento da Assunção, né? E que ela teria ali, naquela ocasião, ela teria mais de 60 anos. Ou seja, não se sabe o tempo que ela passou entre nós, né? Mas ela faz aquela passagem, né? Sobe ao céu e deixa de estar encarnada entre nós. Porém, há uma série de registros ao longo da história de aparições dela. Né? E isso é muito significativo, porque, olha, só assim, tem Nossa Senhora aqui na América do Sul, teve essa Nossa Senhora lá de Copacabana, teve a Nossa Senhora, teve outra, rapaz, foi no México, que é Uma uma de devoção, Guadalupe, não é? Guadalupe, é uma devoção até hoje lá. Tem Nossa Senhora, na França tem algumas, né? Nossa Senhora de Salete, Nossa Senhora de Lourdes. Tem em Portugal Nossa Senhora de Fátima. Tem a Nossa Senhora de Medjugorje, que é na antiga Iugoslávia, né? A Sérvia, né? Está lá até hoje, as pessoas... Tem uma indústria em torno daquilo ali que eu fico até meio desconfiado. Porque tem pacotes de viagem, não sei o quê, né? Hotéis. Me lembra um pouco aquele João de Deus aqui em Goiás. Sim. Que a cidade toda vivia em torno dele. Ele caiu a cidade todinha. Caiu a cidade. Tinha gente do mundo inteiro, né? Mas aí eu não vou julgar isso, mas teve aquele momento, né? A exploração turística é outra coisa, né? Mas teve a Nossa Senhora de Fátima, é uma história impressionante, né? Que está documentada, tem filmes assim, daquele momento, o sol se mexeu no céu, aquilo foi visto até Paris. É uma história que vale a pena
conhecer. Essa é dos meninos que... Das meninas. As Um meninas. menino e duas E meninas. dois meninos. Eram dois irmãos, uma menina e um menino, e a mais velha, que viveu até pouco tempo atrás, a irmã Lúcia. E tinha os segredos, sendo que o terceiro parece ser o fim da igreja, né? E a igreja tentou dourar essa pílula, Uhum. mas o que foi previsto a gente está vendo mais ou menos acontecer, né? Ela previu a Revolução Comunista Uhum. na Rússia, porque ela apareceu em maio de 17. A Revolução foi em outubro de 17. Uhum. Aquelas crianças eram analfabetas, sabiam nem o que era a Rússia, né? Então, aquilo foram feitos documentários e filmes. Até no Netflix tem lá um documentário e tal. Uhum. Eu sugiro que as pessoas que se interessam pelo assunto conheçam, porque ela mexe muito, as coisas que ela traz tem muito a ver com isso que nós estamos vendo, Uhum. né? Agora, teve uma aparição aqui no Brasil, que foi numa cidadezinha de Pernambuco, Uhum. chamada Pesqueira. E lá em Pesqueira tem um lugar chamado Simbre. Foi nesse lugar que ela apareceu em 1936, né? E ela apareceu a duas meninas. E as meninas estavam camponesas, assim, 10 anos de idade, né? Duas irmãs. E elas tinham ido lá para esse local para colher, esqueci o técnico que elas estavam colhendo lá, mamona, um negócio assim, né? Aí foi colher lá e aí uma falou assim, que, olha, ouvi dizer que Lampião está vindo aí. Aí a outra fala, Nossa Senhora não ia deixar esse cara vir aqui de jeito nenhum. Falou isso, né? Uhum. Aí viram uma luz no alto assim de uma pedreira. Isso aí é qual ano? 1936. 36. Se você entrar, você der um Google, Uhum. você vai ver vários registros dessa história. E o mais interessante é contado por um padre chamado Paulo Ricardo. Sei. Ele tem um site, né? Sei. Ele conta essa história com alguns detalhes que são muito interessantes, né? Que ela fala, o Nossa Senhora anuncia que o Brasil viria a passar por alguns castigos e que ia viver um período sob o comunismo, Uhum. mas que ia se livrar, né? E aí recomenda orações e tal, essa coisa toda. E aí elas contaram para as pessoas, eu estou resumindo bastante, né? Sim. Eu sei que a história começou a circular e aí o bispo lá da região, né, de Pernambuco, ele ficou intrigado com aquilo, lembrou-se de Fátima, que a igreja teve uma atitude hostil e acabou fazendo besteira e depois recuou para reconhecer e reverenciar. Uhum. Mas antes, assim, puniu as crianças, a família delas, foi uma coisa que não foi legal. E ele, lembrando daquilo, resolveu chamar um padre alemão e falar, olha, eu quero que você vá com elas lá nesse local das aparições e você investigue isso aí. Porque a ideia era o seguinte, chegou lá, as meninas levaram o padre lá e elas viam, mas ele não via. Uhum. Aí ele falou assim, pergunte a ela se eu posso fazer uma pergunta em alemão. Uhum. Aí elas perguntaram, aí ela falou, pode perguntar na língua que você quiser. Aí ele fez uma pergunta em alemão. E fez uma pergunta sobre um assunto de teologia, que aquelas meninas não podiam saber de jeito nenhum. Uhum. A resposta veio, né? As meninas falaram em português para ele a resposta e tinha tudo a ver com o que ele perguntou. Aí ele resolveu fazer outra pergunta em latim e veio a resposta também. Aí ele se rendeu àquela situação. E aí fez outras perguntas e perguntou qual é a razão dessa aparição. Aí ela falou das situações a que o Brasil estaria sujeito se não consertasse os rumos dele, Uhum. entendeu? O Brasil, em 1936, tinha, um ano antes, 1935, tinha havido uma insurreição comunista, Uhum. comandada pelo Luiz Carlos Prestes,
e houve uma repressão muito forte do governo do Getúlio, e um ano depois entrou em cena a ditadura do Estado Novo, mas ela, na verdade, começou ali. Já havia tribunais de exceção, uma coisa turbulenta, né? Uhum. E a guerra estava prestes a acontecer, que começou em 39, né? A Guerra Mundial, Uhum. Segunda. Então ela falou essas coisas e ele falou assim que era preciso fazer para o Brasil não entrar naqueles castigos, né? E ela falou que eram as orações, era, como é que se diz, uma devoção ao Sagrado Coração dela e essa coisa toda. E aí ela disse assim, ele perguntou assim, mas ela falou uma coisa assim, falando para o futuro, né, do comunismo um dia chegar ao Brasil Uhum. e haver um sofrimento. E ele falou, e vai haver conflito? Ela falou, vai, conflito e sangue. E aí ele pergunta assim, mas assim, igual à Espanha, porque tinha acontecido a Guerra Civil Espanhola Uhum. naquela ocasião, ainda estava sob os efeitos dela, né? Aí ela fala assim, quase, não ia haver uma guerra civil, quase, mas que a salvação do Brasil viria pelo interior do Brasil, porque ali não se perderia a fé. Uhum. Então essa é a profecia de Simbres, ou Pesqueira. Você entrar no Google, puser lá, Nossa Senhora Aparição, Pernambuco, ou Pesqueira, ou Simbres, mas se você puser Pernambuco, já vem essa história. E aí você vai saber mais detalhes. Então é muito interessante notar que esse papel de mãe do mundo prosseguiu, porque há Uhum. outros registros de aparições, eu não parei ainda para fazer um levantamento. E sempre é no sentido de trazer um alerta, Uhum. sabe, para os descaminhos da humanidade, né? Porque a gente percebe o seguinte, de um tempo em diante e contemporaneamente, a gente pode ver o seguinte, no pós-Segunda Guerra Mundial, Uhum. que a Primeira Guerra foi um horror, mas a Segunda foi mais documentada. As pessoas puderam acompanhar com mais detalhes. E houve coisas inomináveis, como o Holocausto judaico, uma figura tipo Hitler, e depois uma figura tipo Stalin, Uhum. que o Hitler ficou 13 anos no poder, mas o Stalin ficou 39 anos. Então, assim, a mortandade, a vida no período dele, do outro, coisas horrorosas. E as pessoas falavam, que de Deus? Né? Houve muito isso. Tem até um filósofo francês que era judeu também, aquele Lavinas, Emmanuel Lavinas, que ele escreveu um ensaio que falava assim: onde estava Deus em Auschwitz? Uhum. Então muita gente perdeu a fé. Começou a falar, poxa, aí ainda houve uma ação, porque, por exemplo, os regimes ateus, né? O comunismo é um regime ateu, ele fez uma investida nessa área cultural de tentar depreciar a ação da Igreja Católica, que era, afinal de contas, nós estamos numa civilização que ainda é cristã, né? Sim. Dita cristã. E a Igreja Católica foi, durante muito tempo, hoje eu já não posso dizer se ainda é, a maior potência religiosa no Ocidente, porque o islamismo não é propriamente o Ocidente, embora tenha uma presença nele também, Uhum. né? Mas a civilização cristã derivava, sobretudo, da Igreja Católica, depois veio a Reforma Protestante, no século XVI, e também tem uma presença. Há países como Inglaterra, Alemanha, que são países protestantes. Os Estados Unidos se formou sob o protestantismo, né? Uhum. Mas sempre a Igreja Católica no entorno disso, e também o cristianismo como o mesmo fundamento, né? Mas aí começou a haver culturalmente uma ação anticristã, não Uhum. é? E, como é que se diz, prosperou, né? Prosperaram correntes filosóficas, por exemplo, a escola de Frankfurt era um grupo de filósofos que, vamos dizer assim, misturaram Marx com Freud. Uhum. E o que é que disso resultou? Resultou essa civilização que nós temos hoje, que tem um sentido muito mais, digamos assim, de olhar a vida como um campo de desfrute e busca de prazer. Primeiro, de um lado, a redenção sendo uma ação política e não espiritual. Sim. Então aqui você tem a ação
das revoluções, etc. De outro lado, tudo que vamos dizer assim, deriva da psicanálise, do Freud, que fala do poder da libido, das pessoas se liberarem. Então, a escola de Frankfurt juntou essas coisas e criou essa insígnia da revolução sexual, que nos anos 60 derivou no movimento hippie, na cultura pop e vamos dizer assim, numa legenda que era sexo, drogas e rock and roll. Uhum. Isso está em pleno vigor, né? Então, as pessoas se distanciando do transcendental e essa sede de transcendência que é inerente ao ser humano passou a ser buscada nas drogas, no sexo ou no charlatanismo de alguns esoterismos, né? Uhum. Então a gente vê muito isso. E isso, vamos dizer, desarranjou a sociedade, né? Essa presença muçulmana crescente no Ocidente é porque os muçulmanos mantiveram uma tradição religiosa com um rigor de condutas. Não estou nem entrando no mérito se é bom ou se não é, mas tem isso, tem uma Sim. ordem. E aqui, no Ocidente, passou a vigorar uma desordem. Na hora que vale tudo, aí não vale nada, né? Nós Uhum. estamos vendo muito isso acontecer, sabe? Uma quebra de paradigmas. Então, de qualquer forma, o cristianismo ainda é uma força presente, Uhum. entendeu? Uhum. E quando eu vejo essa profecia de Nossa Senhora falando que a salvação do Brasil vem pelo interior do Brasil, a força da religião, do cristianismo, vem pelo interior do Brasil. Uhum. Eu tenho observado muito isso, sabe? Assim, como pessoas que, vamos dizer assim, se organizam no sentido de resistir aos avanços de algumas agendas que circulam, né? Como a ideologia de gênero, casamento no mesmo sexo e coisas desse tipo que Uhum. estão como uma coisa a ser ministrada desde a infância das pessoas, dentro do currículo escolar, não é? Essas coisas estão acontecendo, mas está havendo uma resistência também a elas. Uhum. Nós Uhum. vivemos hoje um momento de conflitos, e os conflitos são esses, conflitos existenciais, espirituais, entendeu? Então, a força dessa cultura religiosa, do resgate dessas coisas religiosas, vamos dizer, desses valores, né? Que vem lá do judaísmo, não é? Essa, esse universo de assuntos que a escola de Davi está trazendo, né? Uhum. Essa cultura bíblica, que eu vejo assim, a Bíblia como uma fonte de cultura, não é? Um monumento literário. Todos os grandes escritores da humanidade, mesmo aqueles que se proclamavam céticos, ateus, tiveram na Bíblia um modelo, não é? Não só um modelo narrativo, etc., mas é um modelo também no sentido moral, de valores, Uhum. né? Porque o que é a moral? Moral é uma coisa relacionada à realidade, à coisa como ela é, Uhum. não é? Quando, por exemplo, você vê lá os 10 mandamentos, né? Aquilo ali é a realidade, não é uma coisa assim que alguém chegou e te impôs, não. Quando diz assim, não roubar, não matar, não prestar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, aquilo ali, se a pessoa ignora aquilo, ela não vai conseguir viver bem. A sociedade que ignora aquelas coisas vai viver um ambiente desconjuntado, hostil, agressivo. E é o que nós temos hoje. Uhum. Quando a política, seja de onde for, ignora aqueles pressupostos ali, acabou. Né? Quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas. As pessoas não sabem nem o que é isso, mas tudo bem. É você ter a ideia de uma transcendência. Uhum. Porque é uma coisa que ninguém ignora que vai morrer materialmente. Né? Ou a pessoa acha que acabou, que ela é um acaso bioquímico, aí vale tudo, ou a pessoa entende que tem um roteiro a seguir. Então é melhor ela se comportar, mesmo que ela não sabe o que é, aquilo cria uma ordem. Uhum. E o ser humano carece de ordem, é um insumo básico. Tem uma frase do Goethe, o escritor alemão, Sim. né, que ele diz assim: prefiro a injustiça à desordem.
Você veja que coisa forte, né? Uhum. Quer dizer, embora que a injustiça é uma desordem, mas ele colocou nesses termos para mostrar que a ordem é um fator. O que é uma doença? É uma desordem no corpo humano, né? Nós Uhum. temos aqui toda uma fisiologia, uma biologia que tem uma ordem. Na hora que ela é subvertida, a pessoa ou morre ou sofre, né? Uhum. Então, assim também, essas leis morais, elas são leis associadas à realidade, entendeu? A verdade da existência, né? Então, por exemplo, o que é que a religião faz? Ela traz, ela religa, né? Religare, Uhum. religa a gente a essa ordem primeira, primacial, originária. Uhum. A pessoa desligada dessa ordem, ela não tem como se dar bem, Uhum. entendeu? Ao contrário do que muitos pensam, né? Uhum. Vou dar um golpe aqui porque eu vou me dar bem. Não vai, entendeu? Vai se encontrar com a verdade, né? Então a religião tem esse papel primordial de colocar, quer dizer, de oferecer a possibilidade, não é, da felicidade. Uhum. A busca da felicidade, ela não pode acontecer fora da ordem. Então, esses personagens de que nós falamos aqui, né, são personagens que vêm cumprindo uma missão que a Bíblia registra parcialmente, porque houve outras civilizações com personagens análogos que fizeram coisas semelhantes. Então, você vai lá para o Oriente, tem lá o budismo, tem, entendeu? Até nas religiões afro também tem uma lógica de ordem, né, naquilo ali. E o cristianismo, a meu ver, assim, ele resume tudo isso, né? Uhum. É, ele vem reunindo os mistérios, né, Uhum. que estão, de alguma maneira, ainda dispersos, né? Uhum. E eu acho que nós estamos nessa era de Aquário, que é uma era que, vamos dizer assim, o espiritual voltará a reinar. É assim que ela é anunciada. É uma era de espiritualidade e conhecimento. E que a gente passa pelo chamado Apocalipse, que é a palavra que significa revelação, é uma palavra grega, né? Uhum. Revelação, onde a gente fica sabendo mais coisas da realidade. É uma graduação. Embora a gente veja o Apocalipse como uma época caótica, trágica, não, ele tem uma travessia, mas não é para o caos, é para a ordem, Uhum. entendeu? Uhum. É isso aí. É interessante porque muitas das vezes antes de se construir algo novo é preciso haver alguma espécie de desconstrução de alguma coisa que às vezes está Exatamente. ocupando aquele lugar, né? E achei muito interessante isso que o senhor falou da era de Aquário, porque esse foi um tema muito popular ali na época dos hippies, né? Se tem até um filme onde se É, coloca isso, então é interessante. O senhor acha que é uma leitura assim que faz algum sentido? Me parece que toda aquela revolução hippie, ela de alguma maneira, talvez houvesse ali algo de genuíno no sentido de haver uma. Eu percebo que aquelas pessoas tinham uma busca por uma transcendência que, de algum modo, ultrapassasse aqueles limites rígidos, às vezes até de uma religiosidade que havia à época ali, que era muito hipócrita, às vezes também, né? Se sustentava algumas certeza. estruturas que às vezes não tinha ali algo de autêntico. Mas também me parece que houve, então, por um lado, se for para olhar algo positivo, houve uma busca de novos horizontes religiosos que até abriu as portas do Ocidente para muitas correntes orientais, esoterismos, como o senhor mencionou. Mas, por outro lado, também eu vejo que ali está, como o senhor falou, a semente dessa liberdade fora da ordem, assim, também. Uma liberdade Foi que... um vislumbre, né? Uhum. Assim, o lema dos hippies era paz e amor. Faltava luz ali, né? Uhum. Para ver as coisas, luz, paz e amor, Uhum. né? Mas assim, o que eu vi, algumas coisas que a gente pode detectar daquilo. Primeiro, o colapso das grandes religiões, as religiões de massa, digamos assim, né? Elas estavam desacreditadas perante seus próprios seguidores, Uhum. porque não viam, não é, a realidade na prática do pregador, né? Uhum. A pessoa fala uma coisa, faz outra, né? Fala vamos dizer assim, de uma ação perante as pessoas pobres, aí vivem em palácios maravilhosos. Havia uma contradição, ainda não superada, não é?
E as pessoas estavam procurando, porque até aquela geração dos anos 60, que iniciou tudo isso, na verdade, a geração dos anos 50, pós-guerra, né, Uhum. ela já, vamos dizer assim, já ali estava uma semente de rebeldia, É. né? Os rebeldes sem causas que falavam, O né? jazz, aquela coisa que começou a O surgir ali. rock, né, O nos anos rock. 50, o jazz é anterior, Uhum. mas o rock começa ali, Uhum. né? Nos anos 50. E aí tinha até um sujeito, que eu não estou lembrando o nome dele agora, que fez muitos filmes nessa época, e ele personificava aquela rebeldia juvenil. Não era o Clint Eastwood, não, né? Não, Não. como é que era o nome dele? Agora eu esqueci. Uhum. Aqueles casacos de couro, isso aí foi pré-Elvis Presley, né? Depois veio o Elvis Presley, depois vieram Beatles, Rolling Stone, uma sequência em que a música era a trilha sonora Sim. daquela mudança de hábitos. E a música, ela já tinha um ingrediente assim um pouco agressivo e tal, não sei o quê, mas que era meio hipnótico, né? Ah. Eu me lembro que quando houve os primeiros filmes do Elvis Presley, né, eu era criança, Uhum. né? Nego incendiava os cinemas no Rio, era um negócio alucinante. Ela vem aí uma dança maluca e tal. Vieram os Beatles. Se você hoje olha as fotos dos Beatles, cabelinho cortadinho, terninho, botinha, aquilo já era revolucionário. Ela quebrava todos os padrões. Sim. Quando você vê os festivais da canção no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Nos anos 60, então você vê o seguinte, os primeiros festivais, estavam lá os caras de terninho, gravata, Chico Buarque, Caetano Veloso. A certa altura, aquilo enlouqueceu. Aí vem no Brasil aquele tropicalismo, aqueles cabelos imensos, aquelas roupas coloridas, que era também uma repercussão do que já estava acontecendo lá fora, Sim. né? Os Beatles começaram arrumadinho, mas depois eles foram para a Índia e voltaram todos psicodélicos. Fizeram aquela música que era um acrônimo de LSD, É. Lucy in the Sky with Diamond, Sim. né? LSD, a capa do disco era um negócio todo colorido, né? É o Sgt. Peppers, né? Sgt. Peppers. Aí, conclusão, você percebia o seguinte, era uma ruptura. Como Uhum. toda ruptura, né? O sujeito sabe o que ele não quer, ele está rompendo, mas não Sim. sabe ainda o que vem. E até hoje eles ainda não estão sabendo. Mas acontece o seguinte, existe a moda, existe o que é moderno, mas existe o eterno, Uhum. que está acima disso. Ou seja, as pessoas romperam com um sistema que, como você disse, era hipócrita. Tinha um discurso, mas tinha outra prática. Uhum. Né? Se envolvia no jogo político, né? E fazia as coisas que o jogo político, vamos dizer, propunha, Uhum. e dirigentes religiosos que eram, vamos dizer assim, parceiros da grande trapaça política, né? Uhum. Eu me lembro daquele filme do Poderoso Chefão, Sim. que o cara tá lá fazendo negócios com o Papa, o Banco do Vaticano, não sei o que e tal. Ainda que seja um filme de ficção, aquilo ali se reportava coisas que existiam e ainda em parte existem. Uhum. Então as pessoas não se sentiam, vamos dizer, atendidas na sua demanda por transcendência, por sinceridade, por verdade. Aqui no Brasil, por exemplo, a Igreja Católica assumiu um papel de ativismo político, Uhum. que ainda que fosse ou seja bem intencionado no sentido de atender os pobres, né? A redenção não é um fenômeno da terra, não é um fenômeno político. Por exemplo, quando a Bíblia fala do juízo final, da redenção, Jesus é o redentor. Uhum. Quer dizer, qual é o sentido disso? É de salvar as pessoas espiritualmente. Uhum. Então, você passa na terra uma aprovação, uma situação que se tem aqui, e aqui há toda uma orientação para as pessoas terem a caridade, a solidariedade, o senso de justiça, né? Mas isso é trabalhoso, isso não depende de um indivíduo. E a gente tem um tempo muito breve na Terra. Uhum. Então aquilo é uma herança que vai se passando, né? Os espíritas falam da reencarnação, Uhum. que não é reconhecida nem pelos protestantes, nem pelos católicos, não é nem pelos muçulmanos, mas mesmo não reconhecendo, a gente sabe que a gente deixa a herança para alguém. Uhum. Os filhos, que trarão os netos e essa coisa toda. Né? Então o papel nosso é saber como se conduzir aqui
para tornar esse transe aqui pela Terra uma coisa mais, vamos dizer assim, menos dolorosa e também um fator de conhecimento, porque a gente vem aqui conhecer, Uhum. né? Conhecer a realidade, conhecer Deus, que é a realidade. Mas se a pessoa chega aqui, se envolve com as coisas daqui e não consegue visualizar o sentido da missão dele, cada um tem uma. Uhum. E a missão de todos é essa, né? Uhum. É conhecer. Então, essa era de Aquário, ela está sendo precedida, né, a gente está vendo aí, vamos dizer assim, dessa revelação, desse apocalipse, que demole mitos e paradigmas para trazer outra coisa, Uhum. entendeu? Como será o fenômeno da religião mais adiante? Porque essa daí, a gente vê aí as grandes, eu não quero falar de religiões especificamente, mas a gente sabe quais são as religiões de massa. Uhum. Você tem 1 bilhão de seguidores aqui, outro tem 2, outro tem não sei o quê. E como é que estão esses seguidores? Porque eles refletem a eficiência ou não de quem está, digamos, no lugar de mostrar o caminho, Uhum. né? E atualmente acho que todo mundo perdeu o mapa, ninguém está com, como é que chama, o GPS. GPS, né, no lugar, Sim. entendeu? Então, mas isso vem, sabe? Isso é uma imposição da realidade, que há uma ação divina na Terra, eu não tenho nenhuma dúvida disso, Uhum. entendeu? A ação divina vamos dizer, um projeto para nós, humanidade. Uhum. E esse projeto está sendo tocado. Nós estamos vivendo um momento muito desconfortável, mas muito rico em revelação. Essa palavra apocalipse não é casual, Uhum. entendeu? Isso quando a gente vai ler o apocalipse bíblico, né? É difícil compreender, tem muito simbolismo ali, né? Uhum. Mas muita coisa está dita ali, inclusive do que vai acontecer para que a gente chegue no lugar que conclui falando que nós vamos chegar um dia, a terra será um paraíso, a terra da promissão, onde correrá o leite e o mel, Uhum. né? Que hoje em dia estão sendo condenados, né? Lactose, glicose e não sei o que, mas o leite e o mel bíblico está liberado até para os diabéticos. Uhum. Então, é isso aí. E é muito interessante isso porque ao longo aí dessa exposição do senhor dá para notar essa dialética, vamos dizer assim, ou essa diferença que existe entre essa dimensão que alguns chamam da imanência, né, o poder material, o poder dos governos, o poder de reis, enfim, monarcas, pessoas que ocupam lugar de domínio material, e esse outro poder, que é um poder de ordem espiritual, né? E tanto é que a gente tem até aquela palavra atribuída a Jesus, onde ele revela, né? O meu reino não é deste mundo, né? Ele está falando deste reino da transcendência, né? E o que o senhor pode trazer, assim, para alguém, para algum indivíduo, modos de que ele possa, de alguma maneira, se reconectar com essa transcendência e também, assim, como que o senhor define o que... Porque a gente sabe que, vamos dizer assim, no sentido material, a nobreza material é um poder de ação, um poder às vezes bélico mesmo, assim, de impor alguma determinada vontade. E como é que o senhor entende o que é essa nobreza de ordem espiritual? O que é que define essa nobreza espiritual e de que modo que a gente pode ver os exemplos dessa nobreza espiritual nesses espíritos que vieram aí nessa linhagem de Jesus? Olha, o primeiro indicativo da nobreza espiritual é o desapego a esses títulos todos. Mas isso não significa que não possa haver, nesses espaços de poder, pessoas com um sentido missionário espiritual, não é? Tanto que porque onde há os meios de promover as mudanças é nesses comandos. Então ali também há pessoas, não vamos dizer assim, de bem. O que acontece é o seguinte, esse trabalho espiritual, ele começa embaixo mesmo, né? Quer dizer, na hora que você tem uma sociedade mais lúcida, mais antenada para a realidade, isso vai refletir
sobre quem está no comando, não é? Uhum. Então eu vejo que existe hoje, o Brasil, por exemplo, é um país que tem uma, vamos dizer assim, uma sociedade diferenciada sob vários aspectos. Porque a gente costuma falar muito mal do Brasil, nós mesmos, Sim. né? O brasileiro, quer dizer, até tem uma imagem do Nelson Rodrigues que ele fala assim: o brasileiro é um narciso às avessas que cospe na própria imagem. Porque tem um mito do Narciso que ele se olha na água, Sim. se acha belíssimo, né? Então o narcisismo, né, nasce dali. Sim. Mas aí o brasileiro olha a imagem na água e cospe nela, né? Quer dizer, dizendo, claro, uma caricatura. Mas eu quero dizer o seguinte: é importante esse lado da autocrítica. O brasileiro faz piada dele mesmo e tal, mas o Brasil ele tem uma característica interessante porque ele é uma mistura de muitas culturas. Sim. Você vê o seguinte: o Brasil é o segundo país japonês do mundo. O Brasil é o maior país árabe fora do mundo árabe, das Arábias, né, lá. Tem mais libaneses em São Paulo do que no Líbano, né? Aí você tem a origem portuguesa, ibérica, Uhum. africana e a nativa dos índios. Uhum. Então é um lugar que misturou um monte de coisa. Uhum. E porque além de você ter essa variedade, ela se mistura. Então é o país mais mestiço do planeta, né? É claro que isso é um laboratório, sabe, humano, espiritual, muito grande. Então nós temos um pouco isso, sabe, e que eu acho que é uma riqueza. Eu acho que pelo Brasil e existem profecias sobre isso muito interessantes, Uhum. profecias espíritas. Uhum. Tem uma profecia que é um livro do Chico Xavier, né? Que fala Sim. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É muito interessante o que ele fala ali. Claro, dentro de uma leitura espírita, reencarnacionista. Uhum. Mas é uma coisa que faz muito sentido. Tem um outro livro de um, como é que se diz, atribuído àquele espírito chamado Ramatiz, Uhum. que fala Brasil, terra da promissão. Entendeu? Tem um outro italiano, Pietro Ubaldi, que saiu da Itália para o Brasil para exercer o trabalho dele aqui, escreveu muitos livros Uhum. falando sobre essa riqueza do Brasil vir a ser uma referência de reespiritualização da humanidade. E eu, assim, não tenho elementos de lógica para dizer, não, ele está certo, mas eu vejo fundamento nisso, Uhum. sabe? Tem muita esperança aqui no Brasil, Uhum. entendeu? E dentro dessa história do cristianismo, uma coisa que eu fico examinando, assim, que eu acho interessante é que, por exemplo, eu tenho uma grande admiração pela cultura, pelo legado que a Igreja Católica nos deixou, né? Uhum. Principalmente quando eu vou observar ali a herança do ponto de vista intelectual. Você mencionou São Tomás de Aquino, por exemplo, a gente vê o que São Tomás de Aquino deixou e toda a série de tradição intelectual ali são monumentos, assim, do ponto de vista Então, lógico, intelectual, assim, notáveis, né? Que eu acredito que hoje não há algo que chegue a superar isso. Agora, assim, do ponto de vista da busca espiritual, né? E aí juntando com essa profecia de que o senhor falou, né? De que a salvação virá do interior. Porque aqui no Brasil também a gente tem uma tradição de religiosidade que é muito ligada, assim, a algo mais da intuição, ou algo mais do coração, algo mais da simplicidade. De que modo que o senhor vê, assim, qual é a importância do desenvolvimento intelectual para a religiosidade, se isso necessariamente está em contraposição com uma certa vivência mais sentimental, porque eu fico um pouco espantado, assim, de observar, poxa, a Igreja Católica chegou num tal desenvolvimento intelectual, mas talvez isso não tenha sido o suficiente para sustentar ali o que de fato é a raiz, assim, de uma religiosidade, né? Como é que o senhor vê esse lado intelectual e dos sentimentos, a olha, importância? você veja só, o lado intelectual não é necessariamente uma coisa que se oponha à simplicidade, à modéstia. Por exemplo, você falou do Tomás de Aquino, né? Ele era de uma família nobre, não é? Aquino era uma região da Itália, Uhum. né? O pai dele queria que ele fosse monge beneditino para vir a ser papa, porque a Ordem de São Bento era uma das mais influentes. E ele se tornou membro
da Ordem de São Domingos, que era a ordem dos mendicantes. Eles não tinham propriedade alguma e viviam das doações de alimentos. Uhum. E eram pregadores, né? E já que surgiu aquela ordem para se contrapor a ordens mais antigas que tinham se institucionalizado e se tornado uma vertente de poder, entendeu? Político, material, e ele se rebelou contra isso, Uhum. entendeu? Ele chegou a ser aprisionado lá pela família no mosteiro, fugiu e entrou na Ordem de São Domingos, né? E ele se tornou, quer dizer, ele foi para Paris, se tornou professor, não é? E ele não tinha nada dele. Ele não tinha, entendeu? Quer dizer, depois, essas ordens também que surgiram em contraponto a essas estabelecidas já, né, foram também se tornando pelo prestígio, né? As Uhum. portas foram se abrindo. Então, o grande desafio é saber não se corromper, né? Corrupção no sentido de desvio de finalidade, né? Uhum. Então, a inteligência, a cultura, ela frequentemente ela é atraída pela admiração que ela causa, Uhum. ela é, digamos assim, comprada, entre aspas, mas é comprada, absorvida pelo establishment e Uhum. vira o establishment, entendeu? Então, as igrejas sofrem muito essa tentação. E o desafio é esse, é não perder o vínculo com a realidade, não é? E com o despojamento, porque uma pessoa que adquire uma visão da espiritualidade, da realidade, sabe que não vai levar nada daqui, Uhum. sabe que nada disso faz sentido, porque, claro, você tem um mínimo de segurança, um mínimo de condição de exercer os seus ofícios, etc., é uma coisa. Outra coisa é aquilo virar uma opulência e se justificar por si próprio, Uhum. né? Já tem uma frase atribuída ao Santo Agostinho que ele dizia o seguinte: é preciso um mínimo de conforto material para exercer as virtudes do espírito. Uhum. É só uma frase assim que eu não sei se ele falou isso, mas eu a ouvi atribuída a ele, Uhum. né? Não pesquisei isso, mas independentemente de quem tenha dito isso, essa é uma frase que circula, Uhum. digamos assim. E ela tem sentido até um certo ponto. Quer dizer, é claro, você está vivendo, vamos dizer assim, demandas é, é, primitivas. Eu não tenho o que comer, não tenho o que vestir, está fazendo frio. Um cara desse não vai cuidar assim do intelecto, da filosofia, né? Tem Uhum. até um ditado que é italiano que fala que é primeiro primo mangiare, depois filosofare. Então, primeiro comer, né? Então, o que acontece é que, isso que está falando, o desvio de finalidade, a corrupção da inteligência, isso existe muito. É um dos desafios humanos. Uhum. Entendeu? Você está aqui nesse plano, você está permanentemente perante as tentações, as sutilezas, que muitas vezes a gente não percebe, acha que está tudo bem e não está. Uhum. Entendeu? Então, essa que é a grande coisa. Como diz assim, o diabo, ele não se apresenta com chifre, tridente, nada disso, né? Uhum. Uma vez a mulher foi falar com um cara, um dirigente espiritual, dizendo que ela via aquelas coisas do diabo na frente dela. O cara falou: olha, você está com um verme, toma um remédio assim, assim. Então, o diabo não se apresenta assim, não. Ele se apresenta em condições que a pessoa não percebe, Uhum. entendeu? Pode vir por um convite. Tem um filme muito interessante, não sei se vocês viram, O Advogado do Diabo, Sim. né? A sutileza da coisa, né? No final, quando ele vence aquilo tudo, o cara o convida para um programa de televisão, de entrevista. É. E aí a vaidade do cara, ele não ia, mas ele vai. Aí o diabo dá uma piscadinha de olho e termina o filme. Sim. Quer dizer, ele começa e termina o filme, o diabo, né? O espectador que estava torcendo pelo outro já caiu no. Entendeu? Então tem essa coisa da sutileza, né? Sim. Sutil, né? Aquela coisa que a pessoa se distrai. Tem uma frase que diz: o diabo mora nos detalhes, entendeu? Ó, isso é assim, assim, porém é sempre do outro lado, Uhum. né? Uhum.
Então é isso aí, né? Como é que a gente lida com isso? Isso aí é um grande aprendizado. Por isso que tem aquele dito bíblico, né? Vigiai e orai. Quer dizer, fica ligado, porque o negócio é sutil, Uhum. né? Até tem uma profecia de Jesus, quando ele fala que vai acontecer alguma coisa que vai dar um sacudimento na humanidade, né? E ele fala assim, vigiar e orar, e ele fala, porque esse dia virá como um assaltante na madrugada. Ninguém está esperando, ele chega, né? Uhum. Uhum. Então isso está no Evangelho do São Mateus lá, acho que é capítulo 24, que ele fala do, enfim, desse momento, né? Uhum. Que a gente olha, quando ele descreve o panorama, você vê que a gente já está vivendo aquele momento, né? Sim. Entendeu? É que ele fala assim, ele fala das guerras, né? Nação se voltará contra a nação. Já houve isso, né? As duas guerras mundiais. Uhum. Mas ainda não será ali. Ali é como se fossem as dores do parto. Aí o cara fala, então quando vai ser, pessoal? Quando o Satanás estiver sentado no trono da verdade. Quer dizer, a inversão dos valores, que a gente também está vendo aí, Uhum. né? Aí fala dos falsos profetas, dos prodígios, que eu hoje vejo que são esses da tecnologia, né? Ele não usou esse termo, né? Os prodígios que serão feitos para seduzir os justos, né? Você vê todo mundo com um negocinho na mão, celular, né? A gente Sim. vai dormir com o celular, toma banho com o celular, e tudo está ali, e ninguém mais, né? Eu um dia fui almoçar com as pessoas, todo mundo com o celular, ninguém conversou, Uhum. só o intervalo para pedir o prato. Aí come, dá uma garfada e dá uma dedada aqui, entendeu? Então a gente está vivendo muito isso, né? Entendeu? Que é um fator de alienação e que é o contrário da concentração mental, Uhum. da relação. Você está falando com um sujeito que está no Japão e o outro está do seu lado, ele é que está no Japão, Uhum. né? Então, essas coisas aí, eu acho que são a falta de conexão espiritual. Uhum. E o grande fascínio que a tecnologia traz, e as pessoas, Deus passa a ser isso aqui. Então você vê a falta de noção espiritual quando um cara tipo Bill Gates diz que o mundo tem muita gente, tem que tirar umas pessoas de cena. Ele é que decide isso, ele é que sabe. Uhum. Então o ideal para a Terra seria ter 500 milhões de habitantes, mas tem 8 bilhões. Como é que você vai tirar 7 bilhões e meio? Né? Então só isso. Primeiro, quem decide se tem mais ou menos gente não somos nós. Né? Uhum. Quem fez essas pessoas não fomos nós. Nós não sabemos de nada, pô. E o cara acha que é Deus, só que Uhum. ele não é. E aí vai ter algum problema nisso aí, né? Porque Deus é um só, né? Uhum. Eu sei que não sou eu, mas ele não sabe que, que não é ele. Eu sou mais informado do que o Bill Gates, né? E Uhum. outros, né? Eu falei Bill Gates porque é mais conhecido, mas os globalistas são muitos, né? A ONU está cheio deles, né? Uhum. Então é isso aí. Antigamente era uma coisa engraçada, né? Você tinha assim o Vaticano, seja como for, era uma instituição religiosa. Uhum. Ele ali era um foco de globalismo pela espiritualidade e tal. Hoje é a ONU, Uhum. que não é a mesma coisa, né? No passado, o sujeito tinha um drama existencial, ele procurava um padre, um rabino, não é, um pastor, mas assim, as pessoas procuravam um dirigente espiritual. Hoje as pessoas se orientam pela televisão, né? Sim. Pedro Bial, né? Bira Leitão. Então, aqueles caras é que dizem o que está certo e o que está errado, entendeu? Isso é bom, isso é ruim, Sim. né? Aqueles personagens televisivos, no Brasil, os globais, né? Sim. Entendeu? E óbvio que eles, você percebe que não podem orientar ninguém porque eles não estão orientados. Eu estou falando disso até, vamos dizer assim, de certa forma, porque eu militei nessa área há muito tempo, sou jornalista, né? Como eu Uhum. falei, ninguém é perfeito, né? Uhum. Então, eu sou jornalista, eu sei que no juízo final isso será cobrado de mim. Aquela matéria. Então, entendeu? Então, esse é um dos fatores. Eu acho que a crise da humanidade hoje, assim, querendo dar um fecho a isso, é uma crise espiritual.
é uma carência do divino, sabe? Sim. Que está gerando todas essas coisas. Mas o divino nunca deixou de estar presente, entendeu? E eu tenho certeza de que muitas pessoas estão se conectando, apesar disso aí, da aparência de desacerto geral. Eu sei que Deus está presente o tempo todo e que a salvação vem por Ele que criou a nós, né? Então tem que dar um jeito aí, porque esse nó só vai ser desatado por Ele, Uhum. entendeu? Uhum. Então, amigo, aproveitando, né, o senhor descreveu, acho que muitos elementos que quem está nos assistindo pode identificar aí, dessa crise que todos nós estamos vivendo, né? Tem uma frase do escritor inglês Chesterton que eu gosto muito, que ele fala assim: não só estamos no mesmo barco, como estamos todos mareados também, né? Então, acho que muitas É, pessoas vão se identificar com essa descrição que o senhor fez, e eu certamente me identifico. E aí, pensando em quem está nos assistindo também, né, e pelo meu momento de vida, né, estou prestes a ser pai, né, minha mulher está grávida, enfim, e o que o senhor traz, assim, de conselhos ou de orientações, ou enfim, pela tua experiência de vida também, pelos teus estudos, que virtudes são importantes, enfim, o que é importante cultivar para que a pessoa possa atravessar esse momento de apocalipse ou esse momento de crise que nós vivenciamos, conseguindo de alguma maneira tirar o melhor disso e podendo preservar esses valores, né? Que tipo de orientação o senhor pode trazer para essas pessoas, para nós, né? olha só, eu assim, eu não tenho a pretensão de, vamos dizer assim, orientar, né? Estou procurando me orientar também, né? Mas assim, aquele dito bíblico, né? É, que Jesus, né? Quando perguntam para ele nesse livro bíblico que é o Evangelho de Mateus, o capítulo 24, que ele fala das profecias do final dos tempos, né? E aí ele descreve um panorama que é esse que nós estamos vendo e diz que o mundo não acaba porque existe um compromisso com os justos, aquele compromisso da Arca de Noé, que o mundo não vai acabar de novo, mas vai haver uns ajustes. E aí vai descrevendo as coisas que são vamos dizer, sinalizações, e a mais importante é exatamente a, vamos dizer assim, a exacerbação da presença da força negativa do demônio, né? A ação dele no mundo exacerbada porque ele sabe que vai ser banido por um período que no Apocalipse diz que são 1000 anos que o Satanás estará acorrentado. 1000 anos pode ser inclusive uma figura de linguagem para designar não 1000 anos aritméticos, né, mas uma transformação no ambiente do planeta, né? Eu creio nisso. Mas qual é o conselho de Jesus? Né? Vigiai, quer dizer, você tem que estar ligado, e orai, quer dizer, pedir esse contato espiritual, né? E vigiar, tá ligado, porque ele disse, olha, esse dia vai chegar e vai ser como um assaltante na madrugada. Então você tem que estar ligado para perceber, né, aquela circunstância, né? Então não pode estar assim, um dia eu me endireito e tal, não, procurar estar, vamos dizer assim, numa sintonia espiritual, que eu posso dizer é isso. E prestar atenção no que está acontecendo, né? E não negligenciar, assim, dessa missão de se ligar nas coisas, de melhorar a conduta, né? A gente tem que buscar ser cada vez uma pessoa melhor. Isso aí vamos dizer assim, é básico, né? Então é cuidar da família, os filhos, não é? Ter um compromisso assim de orientar as pessoas com os valores, não vamos dizer, reais da realidade, não é? É interessante, por exemplo, que quando para fazer também novamente assim um exemplo com a literatura bíblica, né? As escrituras, como se falava antigamente, que esse termo Bíblia é um termo já mais
recente, né? As escrituras, Jesus se referia a elas assim, todos os judeus também, que fala, por exemplo, quando se deu o acontecimento de Sodoma e Gomorra, né? Que foi uma espécie de, usando uma terminologia moderna, né? Um revival do pré-dilúvio, né? No dilúvio estava tudo degenerado. O escândalo comprometeu a humanidade. Ali, Sodoma e Gomorra foi uma reedição do que acontecia numa escala planetária, não é? De depravação, essa coisa toda. Então, a história conta assim, que o Abraão tinha um sobrinho que morava em Sodoma, né? E ele o tinha como uma pessoa justa. Ele morava com a família lá. E aí aparecem dois anjos que ele identifica como anjos, mas se apresentaram como se fossem assim, dois rapazes. E dizem que vão a Sodoma para acabar com a cidade. E aí ele fica preocupado e fala, mas vem cá, se houver em Sodoma, digamos, 20 pessoas justas, né? Aí ele fala, não, se houver 20 pessoas, nós não vamos acabar com Sodoma. Aí ele vai diminuindo, né? Se houver 10, se houver 7. Aí ele falou, e se houver uma, que era o sobrinho dele? Aí os anjos dizendo, se houver tanto justo, eu não vou, um. Aí ele falou, pois o meu sobrinho Ló é um homem justo e está lá com a família. Então os anjos foram lá para salvar o Ló e a família e, na sequência, destruir a cidade. O importante é o seguinte, havia um que foi salvo, de milhares. Então, a gente tem que procurar ser justo, ser o Ló, porque aí a salvação virá, ainda que milhões em volta não sejam justos, não estejam conectados com o bem, não é? Porque essa história do justo pagar pelo pecador não é exatamente a mensagem do cristianismo, né? A mensagem de Deus é essa. Então, o justo, ele tem o seu merecimento, sua guarnição, não é? Pela sua prática de vida. Então, a gente procurar ter uma prática fiel, não é? Uma conduta ligada no que é justo, no que é correto, entendeu? Orientação, vigiai e orai, porque a gente vai fugir para onde? Para Saturno, para Marte, né? Não dá, nós estamos aqui, entendeu? Qualquer lugar, hoje está tudo globalizado, entendeu? Então você está em Fortaleza ou está na faixa de Gaza, está no mesmo, na mesma conexão, né? Então é isso que eu posso assim dizer, sabe? E sabendo que eu não sou exatamente uma fonte de orientação superior, né? Estou falando aqui assim pelo que eu procuro fazer comigo, né? E com os meus, né? Sabendo também das limitações, porque hoje em dia para você, vamos dizer assim, conseguir imunizar os seus filhos dessa situação geral, né? Tem a mídia, a internet, criar os filhos, a gente tem uma concorrência muito forte, né? Mas Deus é mais, né? Então é isso. Beleza, meu amigo, muito grato, tá? Pela tua disposição, pela tua generosidade de estar podendo conversar aqui conosco da Casa de Davi. E agora também agradeço a todos vocês que estão nos assistindo. Lembrando, então, que esse nosso podcast está chegando até você nesse momento antes do Natal. Em breve teremos o nosso lançamento da nossa nova série documental, A Sagrada Família, a Nobre Origem de Jesus, nos dias 21, 22 e 23 de dezembro, às 20 horas. Você pode fazer essa inscrição de maneira 100% gratuita. O evento será, esse documentário, esses 3 capítulos serão transmitidos 100% online e é uma oportunidade, então, de você poder, nesse momento tão propício, que é esse momento do Advento, poder se religar nessa história da Sagrada Família e poder, de alguma maneira, se religar nesses valores do cristianismo e trazer mais isso para a sua vida, através das virtudes que a gente vê exemplificadas, espelhadas, no exemplo de Maria, José, Jesus, e também trazer isso para a sua família também, para si mesmo e para a sua família. Então, convido você que está nos assistindo a estar presente nessa nossa série documental, certamente que vai poder trazer muitos benefícios, como essa conversa também de hoje trouxe aí para vocês. Então, agradeço mais uma vez, fique com Deus e até uma próxima oportunidade.